Amém? Vamos lá então? Pega aí papel e caneta. Vamos então pensar em algumas coisas nessa noite. O texto é o capítulo 17 do Êxodo e vamos ler a partir do versículo 8. O texto vai dizer assim, ó: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Vamos pensar algumas coisas aqui sobre essa coisa que está acontecendo aqui nesse momento. O texto é muito claro e eu acredito que você já entendeu o texto. Havia um inimigo a ser derrotado. E aí, Moisés convoca Josué para que Josué convoque homens dispostos a pelejar essa batalha. O inimigo vem contra Israel. O inimigo não é contra Moisés, o inimigo não é contra Josué, o inimigo é contra toda a comunidade. Entenda uma coisa, dentro da tua casa, dentro dos ambientes que você compartilha com outras pessoas, você precisa entender uma coisa. Quando uma pessoa que faz parte do corpo familiar, que faz parte do corpo de trabalho, quando faz parte do corpo da igreja, como uma única pessoa está adoecida, todo o corpo sente. Seja ele familiar, seja ele um ciclo de amizade, seja ele um grupo de trabalho, todo o corpo vai sentir. Por isso que Deus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Por isso que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E normalmente você vai ter pessoas se levantando contra você dentro do teu ciclo de vida, dentro dos seus ambientes do cotidiano. É ruim para mim e para você quando a gente tem uma pessoa que faz parte de uma estrutura a qual nós participamos e a gente fica às vezes torcendo para que o mal dessa pessoa aconteça, a gente fica esperando o momento para que essa pessoa caia de uma vez. Você precisa entender uma coisa, se ela faz parte do grupo social que você participa, em algum momento você também vai sentir por causa do que essa pessoa está atravessando. E aí, nesse momento, a melhor arma é a empatia. A melhor arma é a oração. A melhor arma é se colocar. Se você não conseguir se colocar no lugar dessa pessoa, ao menos se coloque ao lado dela. Todo cristão precisa aprender a se colocar ao lado de qualquer tipo de pessoa. Não ao lado para compactuar de coisas erradas, para viver uma vida de pecado, não. Estar ao lado para ser luz na vida de quem for. Agora, o que acontece? Eles vão enfrentar essa batalha, e nessa batalha acontece algo muito diferente, muito inusitado. Por quê? Josué está batalhando junto com os soldados. Moisés está intercedendo. Moisés está fazendo um movimento. Perceba que os dois estão fazendo movimentos diferentes, mas estão se movendo para que a vitória aconteça. Agora, nós costumamos julgar as pessoas. Seja sincero com você mesmo. Nós costumamos olhar para as pessoas e nós costumamos colocar rótulos nas pessoas. Nós queremos dizer quem serve, quem não serve para Deus. Nós olhamos às vezes para as pessoas e falamos, Deus jamais vai usar essa pessoa. Deus jamais vai fazer algo com essa pessoa. Eu preciso entender uma coisa, que Deus, ele tem uma didática, muito diferente da nossa para trabalhar.
Deus costuma recrutar pessoas que tiveram as maiores falhas na vida. Deus costuma chamar gente que passou por muitas dores na vida. Claro, passou e venceu. Falhou e se recuperou da falha. O problema é que a gente olha para quem falhou um dia e a gente olha para essa pessoa e não acredita mais nela. Pensa que ela vai falhar a vida inteira. O problema é que a gente olha para quem sofreu uma grande decepção, passou por uma grande dor e a gente pensa que essa pessoa nunca mais vai se recuperar. Só que Deus não olha dessa maneira. Para Deus, ninguém está arrebentado demais que não possa ser refeito, não possa ser reconstruído, não possa ser usado de novo por Ele. Eu acho isso poderoso em Deus. Presta atenção, olha Jesus. Jesus, filho de carpinteiro, é o Salvador do mundo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Yeshua. Ele é o ungido. Esse cara, Jesus, ele vai aparecer para exercer o ministério dele com 30 anos de idade. Anônimo, totalmente anônimo. 30 anos de idade, totalmente anônimo. E aí quem é que está projetando o ministério de Jesus? João Batista. João Batista é um louco que fica gritando no deserto. Não tem nada a ver com aquela época, não se parece com sacerdote, não se parece com nada. Parece um doido berrando, com uma pregação pesada. E é esse cara que Deus está usando para projetar o ministério de Jesus. E às vezes a gente julga as pessoas por aquilo que elas foram. Julga as pessoas porque talvez as pessoas não atendam às nossas expectativas. Samuel se equivocou quando ele foi ungir um rei para Israel. Ele entra na casa de Jessé e o primeiro filho que vem, que é o Joabe, se eu não estou enganado, ele atende todos os requisitos do Samuel. Mas esse cara não atende os requisitos de Deus. É Davi que atende os requisitos de Deus. Eles estão nessa batalha. E olha que interessante. Eles estão enfrentando uma batalha e ninguém é suficiente. Josué não é suficiente naquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele precisa dos homens que estão com ele. Da mesma maneira, esse exército precisa de Moisés. Moisés fica com as mãos levantadas, e enquanto eles estão com as mãos levantadas, esses meninos estão vencendo. Da mesma maneira, o Moisés está precisando de Arão e Hur. Por quê? Chega um momento que as mãos do Moisés estão pesadas e o Arão e o Hur estão sustentando. E daqui a pouco eles precisam de uma pedra. Lembra da pedra que a gente falou esses dias todos? Para que Moisés se assente na pedra e se apoie na pedra. Para quê? Para que as mãos de Moisés permaneçam levantadas. Perceba, é um precisando do outro, é um ajudando o outro. E aí você precisa entender uma coisa, a gente quer andar com gente parecida com a gente. Porque gente parecida com a gente não confronta a gente. Gente parecida com a gente gosta daquilo que a gente gosta. Gente parecida com a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Gente parecida com a gente fala aquilo que a gente quer escutar. E a gente tem esse mau hábito. E deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu vi uma economista falar uma coisa e aquilo me ensinou demais. Ela falou assim, não queiram estar perto de pessoas que não te desafiam. Sabe por quê? Pessoas que te desafiam, elas te puxam para cima. Elas te jogam para cima, elas elevam o teu nível. E a gente às vezes quer viver numa zona de conforto no que diz respeito às pessoas que estão à nossa volta. Ah, se não concorda, não quer andar com esse. Se esse não gosta do que eu gosto, também não quero andar com esse. Se esse não faz o que eu faço, eu não me identifico, também não quero estar. Aprenda uma coisa, a beleza da unidade é a diversidade. O Josué não ora, mas o Moisés pode orar por ele. O Moisés não luta, mas o Josué pode lutar por ele. O Moisés fica cansado, mas ele tem gente do lado dele que não ora e que não luta, mas que pode erguer as mãos dele. Ah, cara. Talvez essa pessoa tão diferente que está do teu lado é alguém que Deus colocou para te ajudar. E como ele vai te ajudar? Não é naquilo que você faz. É naquilo que você não faz.
Sabe, às vezes que você quer que a pessoa tenha a mesma habilidade que você tem. Às vezes você quer que a pessoa tenha a mesma fala que você tem. E isso serve para nós que somos da igreja, que estamos dentro da igreja. Às vezes a gente pensa, eu não valho nada porque eu não me pareço com fulano, eu não me pareço com ciclano. Será que Deus me olha da mesma forma? Será que Deus me olha da mesma maneira? É claro que Deus te olha da mesma forma, sabe por quê? Deus não olha os iguais, Deus olha as diversidades, as diferenças. São as diferenças. As nossas diferenças nos completam. Por isso que nós precisamos entender o sentido dessa palavra. Por que que juntos nós somos mais fortes? Porque um tem a habilidade de andar, o outro tem a habilidade de estender as mãos, o outro tem a habilidade de ouvir, aquele tem a habilidade de falar, tem um outro que tem a habilidade de pensar, tem aquele ali que tem a habilidade de cuidar, tem aquele que é extrovertido, tem aquele que é pessimista, mas nós também precisamos dos pessimistas, como diz Leandro Carnal, porque o pessimista mantém o equilíbrio no seu otimismo, faz você ficar alerta. A gente precisa de todo mundo, ninguém é descartável. Fala a verdade. Deus está falando com a gente. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Às vezes você para alguns projetos na tua vida porque você acha que as pessoas que estão do teu lado não são capazes de desenvolver o projeto que você está querendo desenvolver. Talvez você esteja errado. Perdão, talvez você esteja errada. O que a gente precisa ter? Olhos da graça. A Bíblia vai dizer que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Ou o inverso. Se os meus olhos forem luz, todo o meu corpo será bom. Tudo é a partir do olhar. A gente precisa nós precisamos ser garimpeiros. Você tem que garimpar. E eu estou falando de gente que está na tua casa. Gente que é do teu convívio. Sabe por quê? A gente se desgasta com quem a gente ama. A gente se desgasta com quem a gente convive. A gente é traído com quem a gente se senta à mesa, gente. Vamos ser maduro. Os de fora não vão fazer isso com você. Quem faz isso com você são os de dentro. De dentro. E aí nós precisamos ter esse olhar reparador. Você sabe, deixa eu falar só mais uma coisa e eu já oro. Você sabe uma coisa, uma grande estratégia de Satanás para derrubar a gente? É uma palavra chamada isolamento. É quando você decide se isolar. Você está dentro da tua família, você está dentro do teu convívio, mas você decide se isolar. Quando a gente se isola, até o melhor em nós se torna o pior. E esses dias uma moça perguntou para mim, por que dessa frase? Por quê? Eu expliquei para ela. Você precisa do outro para amar e ser amado. Amor é um sentimento bom. Você precisa do outro para se alegrar, para sorrir. Você precisa do outro até para ter raiva. Você precisa do outro. Você precisa do outro para compartilhar, seja o que for. Quando eu me isolo, você se torna um recipiente de água parada. Isolar-se é se tornar um recipiente de água parada. Quem se isola não corre vida, não corre sentimentos, não corre emoções boas, fica parado ali. Água parada apodrece, atrai parasitas. Você precisa... E quando eu falo de isolamento, eu não falo de um tempo só. Todos nós precisamos de um tempo só. Eu estou falando de isolar-se, se fechar dentro do seu mundo. Porque ninguém concorda comigo, eu vou me isolar. Porque ninguém concorda comigo, eu não vou compartilhar mais nada com ninguém. Porque ninguém aceita o que eu penso, então eu decidi fechar a minha vida. Isso é uma armadilha de Satanás para te apodrecer por dentro, para te matar por dentro, para te transtornar por dentro. Toda vez que vier esse sentimento de isolamento em você, lembre-se, eu vou me tornar uma poça de água parada.
E daqui a pouco vai apodrecer. E daqui a pouco vai cheirar mal. Por quê? Eu, como ser, como pessoa, eu preciso do outro. Para quê? Para crescer, para fluir, para amadurecer. O outro vem... Eita, quase quebrei aqui. O outro vem e faz o quê? Ele torna a sua vida uma fluidez dentro da tua vida. Ele faz a água correr. Por mais, às vezes, que sejam de sentimentos aversos, ruins, você precisa entender. O outro é alguém de Deus para te ajudar a ter a percepção de quem você é e do que a vida realmente é. O outro te edifica. Por isso que juntos somos mais fortes. Conhece o alfabeto? O que você faz com um monte de letra A? O que você consegue escrever com um monte de letra A? O que você consegue escrever apenas com a letra A e com a letra B? A sua comunicação fica falha, não é? Você não progride, não tem ideias. Você não consegue ter ideias. Se alguém falar para você assim, escreve um texto apenas com vogais, você vai falar, como assim? Não dá, não posso, não consigo. A vida do ser humano é do mesmo jeito. Não fique querendo apenas iguais do seu lado, sabe por quê? Você vai ficar estagnado, estagnada, vai ficar improdutivo, improdutiva, vai ficar estéril e aí vai apodrecer. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa entrar em nossos corações, que nós possamos entender, ó Deus, que juntos nós vamos vencer qualquer dificuldade, que juntos nós vamos ajudar e sermos ajudados, que juntos, ó Pai, nós vamos fazer a luz brilhar na nossa casa, na nossa família, e as trevas não terão poder, que juntos, Senhor, nós iremos vencer grandes batalhas. Um luta, o outro ora, o outro ajuda, um caminha, o outro carrega as armas. É assim, ó Pai. Precisamos entender que juntos seremos mais fortes, que o salmo irá se cumprir na nossa vida. O óleo vai descer sobre a nossa casa, o orvalho também, porque estamos juntos o tempo todo e o mal não vai chegar até nós. E se chegar, em Ti, ó Pai, nós iremos vencer. Nós vamos estender a mão, Senhor. Nós vamos tirar pessoas de dentro dos poços, Senhor. Nós vamos lutar, nós vamos avançar, nós vamos progredir, nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou contigo? Compartilha ela. Abençoe a vida de alguém. Que Deus abençoe seu final de semana. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Muito obrigado por nos acompanhar durante toda essa semana. Semana que vem, estamos aqui, mais uma vez. Segunda-feira, te espero para a gente ter mais esse tempo de devocional em Deus. Fiquem na paz, tenham aí uma boa noite de descanso para você, para sua família. Quem sabe você está me ouvindo no trabalho, que Deus te abençoe também. Uma boa noite de trabalho, um bom dia de trabalho, em nome de Jesus. Até segunda-feira.